Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Eita glória, tem uma palavra forte pro teu coração. Eita glória. Escuta, o silêncio de Deus não significa que Deus não tá te ouvindo. Não significa que Deus não tá te vendo. Não significa que Deus não tá vendo as tuas guerras, as tuas lutas e as tuas batalhas. Às vezes nós não entendemos o porquê do silêncio de Deus. Às vezes a gente acha que a gente estamos só, que a gente estamos abandonados, que a gente estamos rejeitados, que Deus está fazendo um pouco o caso da gente, mas na verdade Deus está trabalhando ao meu teu favor. É no silêncio que Deus trabalha. Igreja, nós não precisamos ver Deus trabalhar, porque Deus sabe a maneira de trabalhar sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, sobre o casamento, sobre o namoro, sobre o noivado, sobre essa porta que está fechada de emprego, sobre essa causa na justiça que está lá na mão do juízo, sobre esse levante, sobre essa afronta, entendeu? Deus está trabalhando ao meu teu favor. Não fique pensando aí que Deus não está te vendo não, porque Ele está te vendo. Às vezes você fica aí com sua autoestima lá embaixo, seu emocional abalado, achando que não vai dar certo, achando que não vai acontecer nada, achando que tudo está perdido, que já é o fim, mas ainda não é o fim de todas as coisas, porque quem libera a última palavra é Deus que libera a última palavra, entendeu? E muitas vezes você se sente afligida, entendeu? Se sente abatida, se sente cabisbaixa, entendeu? Por conta de você achar que Deus não está vendo as injustiças. Igreja, no tempo certo, na hora certa, Deus vai entregar a chave da vitória em nossas mãos. Tudo é questão de tempo e questão de hora. Eu sei que não é fácil, talvez você está dizendo assim, pastor Rosa, porque não é a senhora. Oh, minha irmã, oh, meu irmão, só Deus mesmo sabe o que eu tenho enfrentado. Não é coisa pequena não, tá? É coisa grande, tá? Aí às vezes as pessoas acham, me vê assim na rede social pregando, falando, ministrando, sorridente, mas só Deus mesmo sabe o que eu tenho enfrentado aqui, ó, aqui, nesse lugar. Mas ninguém. E às vezes as pessoas julgam, às vezes as pessoas apontam, às vezes as pessoas aponta o dedo, como de certo, está passando isso aí porque Deus está cobrando, porque Deus está requerendo, porque não entende os mistérios de Deus, não entende as coisas de Deus sobre a nossa vida, os propósitos de Deus sobre a nossa história. Igreja, Deus não dá luta além daquilo que nós podemos suportar. Se Deus te deu essa prova é porque Ele sabe que você tem suporte suficiente para suportar. Você não está de pé até o dia de hoje? Você não está de pé até o dia de hoje? É porque você tem suporte. É porque Deus tem cuidado de você. É porque Deus tem arabaçu te carregado no colo. Às vezes você questiona uma coisa aqui, uma coisa ali. Às vezes você fica se perguntando a Deus o porquê dessa situação. Às vezes você fica perguntando a Deus o porquê dessa prova, o porquê dessa luta, o porquê dessa dificuldade, o porquê desse levante, o porquê dessa afronta, o porquê dessa humilhação. Às vezes você fica se perguntando a Deus, mas não tem o porquê, entendeu? Porque Deus complica e descomplica. Muitas vezes Deus permite situações na nossa vida para moldar o nosso caráter, a nossa identidade, a nossa conduta, para mudar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de proceder, o nosso modo de agir, entendeu? O nosso modo de se expressar, de falar, entendeu? De se entender com o ser humano, porque o ser humano em si é complicado. Às vezes você fala uma coisa aqui, ele entende outra coisa ali. Entendeu? Ele entende que você falou aquilo para poder denigrir, para poder manchar. Ele entende que você falou aquilo ali para mexer com a estrutura, com o emocional. Ele entende que você falou aquilo ali, entendeu? Porque você tá com raiva, entendeu? Ele entende que você tá agindo daquela forma, tipo assim, que você tá debochando, tá zambando. São pessoas que precisam ser mudadas. São pessoas complicadas, pessoas difíceis de lidar, entendeu? Pessoas difíceis de lidar.
Aí às vezes acha que você está debochando, acha que você está rindo, acha que você está torcendo ao contrário, contra. Entendeu, igreja? Então, igreja, é muito fácil falar de mim, de você, mas eu quero ver estar no teu lugar. Eu quero ver estar enfrentando o que você está enfrentando. Eu quero ver estar no teu lugar enfrentando o que eu estou enfrentando. Entendeu, igreja? Então é muito fácil as pessoas apontar o dedo assim. É muito fácil as pessoas pegar uma pedra e atirar. Entendeu? Mas não se incomode com isso, não. É sinal que você está trilhando o caminho certo. É sinal que você está fazendo a coisa certa. É sinal que você está na direção certa. É sinal que o inimigo não está satisfeito com você. Mas o importante é que Deus está satisfeito com você. Porque você está fazendo a vontade de Deus, não a vontade do diabo. É tudo que o diabo quer, é que você faça a vontade dele, que você ceda. Que você ceda. Que você se rende a ele, que você se entregue a ele. Mas não faça isso. Se render somente a Deus, se prostrar somente a Deus. Se lembra de Mardoqueu? Estava lá na porta. Ramã queria que Mardoqueu se prostrasse a ele. A Bíblia vai dizer que estava lá alguém, Arabaçu, alguém, e foi lá, diante de Ramã, e disse assim: olha, Ramã, Mardoqueu não se prostra a você não. É claro que Mardoqueu não ia se prostrar. Mardoqueu só adorava um Deus só. Entendeu? Mardoqueu só adorava um Deus só. O Deus que criou a terra, o Deus que criou o céu e todos nós. Então Ramã achava que Mardoqueu teria que, entendeu? Se prostrar diante dele. Só que Mardoqueu não cedeu. Mardoqueu disse assim: me prostrar somente o meu Deus. Me prostrar somente diante do Deus de Israel. Por isso que Ramã se irou contra Mardoqueu. Ele já tinha bronca. Ele já não foi com a cara de Mardoqueu. Por conta de quê? Da presença, por conta do chamado, por conta daquilo que Deus tinha preparado para Mardoqueu e para o seu povo. Então a Bíblia vai dizer que Ramã, ele ali armou uma forca contra Mardoqueu. Planejou, fez um plano para acabar com Mardoqueu, para acabar com o seu povo. Houve uma conspiração contra Mardoqueu. Mas Mardoqueu continuou na porta, honrando a Deus. Mardoqueu continuou na porta, adorando a Deus. Mardoqueu continuou na porta, na vigilância, na prudência, na sabedoria, na renúncia, no conserto. Sabe o que Deus está falando? Continue na porta, tenha sabedoria, continue na porta, fazendo aquilo que Deus se agrada em você. Fazendo aquilo que traz benefício para o seu corpo e para a tua alma. Não ceda. Não ceda os pratos de Satanás. Não ceda os pratos dos inimigos. Não ceda os manjares de Satanás. Continue na porta, na posição. É na posição que Deus vai te honrar. É na porta que Deus vai te dar vitória. É na porta que Deus vai mostrar que Ele sempre foi contigo. Porque enquanto Mardoqueu estava na porta, fazendo a vontade de Deus, tudo caía por terra que viesse contra ele. Afronta, humilhação, vergonha, armação, plano arquitetado, conspirado contra Mardoqueu caía por terra. Todas as vezes que Ramã aprontava, todas as vezes que Ramã armava contra Mardoqueu e contra o seu povo, sempre chegava aos ouvidos de Mardoqueu. Olha, Ramã está fazendo isso. Ramã está fazendo aquilo. Ramã está conspirando assim, 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 por trás dos bastidores. Sempre chegava no ouvido de Mardoqueu. E Mardoqueu descobria o que estava sendo conspirado contra o seu povo. E contra a vida dele, contra a vida de Esté e contra a vida do rei Assuero. Até que um dia foi descoberto tudo que estava sendo projetado, conspirado contra Ramã e o seu povo. A Bíblia vai dizer que a própria rainha Esté entrou na presença do rei e falou tudo o que estava se passando. E o rei descobriu a conspiração de Ramã. E Ramã foi enforcado com sua própria forca por conta de inveja, por conta da presença, por conta daquilo que Deus tinha decretado para a história de Mardoqueu. A inveja é triste.
A inveja é triste. Ramã, enquanto mais tinha, queria ter mais ainda do para honrar. Ele não tinha necessidade de ter inveja de Mardoqueu. Não teria, entendeu? Não teria necessidade de Ramã querer enforcar Mardoqueu. Só que ele esqueceu que o Deus de Mardoqueu era muito poderoso, era forte. Porque o diabo, ele tem força, mas poder ele não tem. O diabo acha que ele tem poder, que ele tem força, mas não tem. Porque Deus tem poder e tem força. Entendeu? E Ramã teve que ver a glória de Deus se manifestar na vida de Mardoqueu. E engraçado que o próprio Ramã teve que desfilar com Mardoqueu na frente do povo de Israel. A Bíblia vai dizer que Ramã teve que colocar o anel no dedo de Mardoqueu. Teve que colocar a coroa na cabeça de Mardoqueu. Teve que colocar veste nova, arabaço, em Mardoqueu. Ele achou que seria honrado. Ele achou que ele que iria ficar no lugar de dupla honra de destaque. Ele achou que o nome dele ia ser assoprado. Mas Deus fez uma reviravolta na vida de Mardoqueu. Mardoqueu estava na porta, no aguardo, na expectativa, na fé, na esperança, na convicção, na certeza de que Deus iria honrar ele e o seu povo. Porque assim como a rainha Esther foi honrada, porque a rainha Versa não queria obedecer ao seu rei. E a rainha Esther entrou no lugar da rainha Vaspa. E ali ela tomou posse da bênção da vitória. Por quê? Porque quando o homem ou mulher de Deus obedece a Deus, faz as coisas certas, renuncia o pecado, renuncia o seu ego, renuncia aquilo que não traz benefício nenhum para o seu corpo nem para a sua alma, você pode ter certeza que você será honrado e honrada. Quando Deus vê simplicidade, humildade, vê a capacidade que você tem de vencer, por mais que as pessoas achem que você não é capaz. Talvez Ramã achou que Mardoqueu não era capaz. Talvez Ramã olhava para Mardoqueu e dizia que ali era um pobre coitado. Ali é um perdedor, um derrotado. Ali não vai crescer, ali não vai a lugar nenhum. E olha que cresceu. Olha, Arabaçu, que o próprio que esculachou, o próprio que denigriu, o próprio que manchou, o próprio que armou, o próprio que queria acabar com a vida de Mardoqueu, foi o próprio que honrou. Foi o próprio que teve que desfilar no melhor cavalo do rei Assuero. E teve que dizer: esse é Mardoqueu. Esse é o Mardoqueu honrado por Deus. Sabe o que Deus está falando? Que tem pessoas aí que vão reconhecer que o Deus que você serve é o Todo-Poderoso, é o Deus de já, é o Deus da agora, é o Deus eternamente, é o Deus que nunca mudou, é o Deus que continua sendo o mesmo, é o Deus que quando promete, Ele cumpre as suas promessas na nossa vida. Deus vai mostrar que Ele é Deus sobre a minha e sobre a tua história. Mardoqueu foi errado porque estava na porta, ele obedeceu a Deus. Não saiu da posição, não saiu da porta enquanto Deus não honrasse o seu nome. Sabe o que Deus está falando? Vou honrar o seu nome, vou assoprar o teu nome, vou colocar você no lugar de destaque dupla honra e vou bombardear, saquear o inferno e vou mostrar que eu sou Deus, que quando eu falo, eu cumpro
com a minha palavra, porque não sou filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se prepare, porque no lugar de vergonha, de humilhação, de opróbrio, no lugar onde você foi humilhado, envergonhado, você vai sair por cima, não por baixo. Você vai sair honrado e honrada. E o nome de Deus vai ser glorificado. Você está entendendo? Por conta da luta? Você está entendendo? Por conta da prova? Você está entendendo? Por conta do levante? É por causa da honraria. É por causa da bênção. É por conta da vitória. É por conta da presença. É por conta daquilo que Deus já assinou, decretou para a tua história. Tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Não pasme. Deus está trabalhando. É no silêncio que Deus está trabalhando. Só aguarde e fica na esperança, na expectativa, na fé e na convicção. Tenha convicção que essa prova não é em vão. Esse levante, essa fruta não é em vão. Entendeu? Por isso que os teus adversários estão furiosos por conta da bênção. Tome posse. Curta, comenta e compartilha. Deus está em silêncio porque Ele está trabalhando.